Vamos fazer mais um estudo do livrinho Calma, do Emmanuel, um livro antigo, psicografia do Chico, mas né, sabe aqueles livrinhos que são tão atuais? É que nem o sinal verde que o Aidar está usando na segunda, também é bem antigo, mas são coisas assim que, bom, são coisas que é só estar encarnado que você precisa dessas coisas, né? Não tem época. Esse aqui chama Passando pela Terra, quer dizer, encarnados, né? Sempre útil não te esqueceres de que te encontrarás em estágio educativo na Terra. Que a gente sempre fala, não é? A encarnação, a gente vem para cá para aprender, né? Para nos educarmos como espírito, né? Cada vez que você vem, você vai passar por novas, né? Como a gente até fala das provas, das expiações e muita experiência, né? As coisas que vão acontecendo na vida da gente são experiências que vão nos burilando, vão fazendo a gente, né? Aprender um pouco mais. A gente às vezes não lembra exatamente do que a gente veio burilar e melhorar, mas com certeza aquilo que está acontecendo na tua vida é para isso, né? É para você sair daqui e levar com você melhoramento, né? Principalmente, né? No âmbito moral, né? Nos sentimentos, nos pensamentos, principalmente por aí. Outro tópico. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. O tempo para a gente, quando a gente fala da evolução, né, e do evoluir e do ir, não só em uma encarnação, em várias encarnações, a gente está lidando com o tempo, né? A gente precisa do tempo. Aqui encarnados, a gente tem a oportunidade de aproveitar muito esse tempo, né, que nós estamos aqui. A gente tem que aproveitar muito e muitas vezes tem muitos querendo encarnar, né? A fila é grande para querer encarnar e a gente tem a oportunidade. Então, vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira, né? Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. A esperança tem que estar presente, não tem como. Se a gente, ainda mais no momento que a gente vive momentos difíceis, né, no planeta. Todo mundo passa por momentos difíceis. Se a gente não tiver, né, a esperança como um lenitivo, alguma coisa que faz parte do dia a dia, da vida, né, dos momentos difíceis principalmente, a gente, né, vai perder, né, como eu falei antes, a gente vai perder tempo, a gente vai perder essa oportunidade tão preciosa, né, porque fica muito, se a gente cai na revolta, se a gente cai, né, o tempo passa e quando a gente vê já acabou e a gente não aproveitou o quanto podia, né. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Eu acho que fazer o bem, cada vez mais a gente vai tendo noção de que é a regra áurea, né? A gente encarnado, desencarnado, mas encarnado principalmente. Da gente ter isso como uma prática, ter isso como uma meta. Da gente ver nas oportunidades da vida com as pessoas em volta, com a família, o quanto eu tenho de bem que eu posso fazer, que eu posso desenvolver, que eu posso ajudar. O bem é a grande escolha, né? Para mim é sempre a grande escolha que a gente faz. Em algum momento aí da evolução a gente fez essa escolha, a gente percebeu que este caminho, né, esse lado do caminho do bem é o melhor para se trilhar, né? A gente deixou, eu sempre acho que o mal, ele não existe,
O que existe é a falta do bem. Quando a gente percebe isso, que a gente, se trilhar o bem, o mal não existe, né? Então é uma grande escolha. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nós nos vemos ainda muito distantes. Às vezes a gente exige do outro muita coisa que a gente não consegue ainda. Depois que passa, ou o outro está passando por uma situação, ele agiu de determinada forma, eu critico, eu acho que não tinha que ser assim. De repente eu estou passando por uma coisa, né, parecida, e quando eu vejo eu estou fazendo igual, eu estou fazendo às vezes até pior, até não conseguindo desenvolver o que ele conseguiu, e eu critiquei tanto. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achemos isentos de imperfeições. Imperfeição todo mundo tem, não há nenhum de nós, no patamar de evolução que a gente está, ninguém ainda é perfeito. Então ter paciência consigo, porque muitas vezes a gente erra, e se eu ficar só me flagelando, só me culpando, eu não vou sair do lugar, não vai adiantar nada. Ter paciência com as situações, ter paciência com o próximo, ter paciência com a família. A paciência é uma das virtudes, né, que Jesus deixou como as grandes virtudes, né? E isso é fundamental, né? Fundamental porque você modifica às vezes uma situação muito grave, muito difícil, tendo paciência, né? Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Isso está no bem, né? Que eu falei agora. Quando a gente opta pelo bem, a gente vai estar alerta a isso, entende? Quando você percebe alguém precisando de ajuda, que caiu, que tropeçou, você logo já tem uma iniciativa, você logo já, né, se propõe a ajudar de alguma forma. Não te lamentes. Hoje se fala muito do vitimismo, né, de reclamar, lamentar. Se lamentar fosse bom, o planeta estava maravilhoso, né? Então, é uma regrinha também, pra gente se perceber principalmente. O quanto eu estou reclamando, o quanto eu reclamo por dia, né? Vamos fazer uma proposta consigo mesmo. Deixa eu ver quanto eu reclamo, quanto eu reclamei esse dia. Fazer até sabe, pega um papel, reclamei, vai lá e marca. De novo, vai lá, você vai ter noção do quanto você está fazendo isso. Porque muitas vezes fica no automático, você faz e não se dá conta, né, do quanto está fazendo, né? Habitua-te a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhe os ensinamentos que se façam portadores. Toda dificuldade, todo problema traz um ensinamento. Com a paciência que a gente falou, tentando sempre viver no bem, eles vão ficar mais leves, a gente vai conseguir lidar melhor com qualquer problema e aprendendo com eles, né? Porque na verdade é bem para isso que a gente está aqui, né? Para viver as dificuldades aprendendo, levando, se modificando, se percebendo através dessas dificuldades, né? Principalmente. Não te detenhas no passado, embora o passado deve ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Ficar preso ao que passou, né? Isso me vem muito perdão na cabeça, né? Sabe, ficar preso a uma situação que aconteceu e que eu não consigo perdoar e que eu não... Isso não, né? A gente já sabe tanto o benefício do perdão, né, em nossas vidas, né? No nosso psicológico, o perdão liberta, né?
Só que muitas vezes esse passado traz lições, né? Como a gente falou das dificuldades. Às vezes eu voltar lá e lembrar de alguma coisa, lembrar de como eu vivi determinada coisa e como hoje eu, tentando, né, me perceber e mudar algumas coisas, eu já vejo que eu faria diferente, que aquilo está me mostrando isso, que não é daquela maneira, né, o melhor a fazer. Então são duas situações, né, em relação ao passado. Desculpa sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Né? A gente falou do perdão, e isso fala disso, né? Desculpa sem condições. O quanto a gente conseguir fazer isso, o quanto a gente se perceber e parar de ficar preso a uma situação, ou ficar reclamando, ou ficar apontando o dedo àquele que, né, cometeu um erro, como nós também cometemos, a gente só ganha com isso. É um fardo que a gente carrega, né? O não perdão, né? Auxilia os outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. É o bem, né? Quando a gente escolhe o caminho do bem, estar no bem, isso é automático. Se a gente conseguisse fazer do auxílio ao próximo uma coisa automática, como a gente faz, né, muita coisa automática na nossa vida, um hábito, às vezes que não é nem bom pra gente, se a gente conseguir estabelecer na nossa vida o hábito de fazer o bem, o hábito de auxiliar, eu vou ganhar muito. O outro vai ganhar porque eu vou ajudar, mas eu vou ganhar muito com isso, né? Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo, as calamidades e provas que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida. Não fazer daquele estorvo, daquele problema, alguma coisa que interrompe a tua evolução, né? Porque às vezes a gente vive coisas e fica lá parado naquilo, e fica patinando em cima daquilo. E o tempo está passando, né? A minha encarnação está passando e eu não estou aproveitando, eu não estou tirando proveito, né? Então o ideal é passar, né? Aprender com aquilo e seguir, né? Louva, agradece, abençoa e serve sempre. Isso todo dia, né? O louvar, o agradecer, o abençoar é muito nas preces, né? No nosso pensamento elevado, logo que a gente acorda. E depois o servir, né? Que o servir é fazer na vida, pela família, pelo próximo, por mim, né? O que eu posso fazer de melhor. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Tudo que a gente, né, faz e desenvolve, por isso que a encarnação é tão importante, porque é o que eu vou levar daqui, das minhas realizações, principalmente da minha moral, do que eu consegui mudar aqui, em termos de sentimentos, de pensamentos, de evoluir em termos do conhecimento próprio, né, do autoconhecimento, é isso que eu vou levar, né? É isso que eu vou levar. Isso, hoje em dia se fala muito, né, a gente não leva nada, para que tanto apego às coisas? A gente fala, mas quando a gente vê, a gente, né, tem algumas coisas que prende ainda, né? E não vai levar mesmo, nem o corpo, né? O corpo, esse aqui que me serve de instrumento para estar aqui, vai ficar, né? Então, é sempre ter um espacinho do dia, isso eu acho tão importante, ter um espacinho do dia para você se dedicar a isso, se dedicar a lembrar dessas coisas. Para um pouquinho, faz uma prece,
Faça uma respiração profunda para você se acalmar, sabe? Relaxar. E lembra dessas coisas. Lembra o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou levar daqui? O que eu preciso melhorar em mim? E é isso o mais importante. É isso que vale a pena, né? Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês. Fiquem em paz. Bom, pessoal, boa noite a todos. Esta noite está fria, né? Acho que nós vamos ter mais pessoas aqui na telinha do que aqui dentro hoje, não sei não. A gente tem medo do frio, mas nós vamos sobreviver a tudo e a todos. A Manu a gente tem percebido, né, que às segundas a gente faz esse preparo, né? Às quartas também. E a gente parece que são lições onde nós somos assim, como que eu vou dizer, onde a gente está sendo assim, como se fosse criança, ensinando, mostrando para nós tudo aquilo que a gente precisa. Eu sei que ninguém vai se tornar anjinho aqui, né? Já pensou, né? De tanto que a gente está ouvindo. Mas será que com tudo isso que a gente faz, a gente ainda tem os nossos deslizes? Tem. Então a gente fala, né? Poxa vida, nós vamos falar sobre o Evangelho. Não tem problema. Quantas vezes for necessário ouvir o Evangelho? A gente estuda, eu já peguei o Evangelho lendo aleatoriamente, eu já li ele do começo até o fim, e é incrível, cada capítulo que a gente lê nos remete a uma interpretação diferente. Porque a gente, não adianta, nós ainda temos muito que alcançar. E aqueles que puderem, né, absorver todas essas lições, talvez a gente consiga melhorar, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Principalmente na hora da gente desencarnar. Já vai ser um grande, eu vejo assim, né? Vai ser um grande caminho percorrido se nós conseguirmos ter o discernimento de tudo que nós estamos aprendendo, que já vai ser uma grande tarefa para nós, né? De evitar certos caminhos que eu não vou falar hoje sobre. Então, que a gente possa absorver, na medida do possível, todas essas lições. Ela vai entrando aos pouquinhos, né? E a gente vai absorvendo isso aos poucos. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de reforçar, né? Todos estão vendo aqui alguns prendas. Eu falo brindes, não, são prendas. Onde nós vamos realizar no dia 8 de junho o nosso segundo bingo, que será, tenho certeza, com bastante sucesso, como a gente teve o primeiro. Quem esteve aqui no primeiro bingo, né, acho que foi super gostoso. E a gente está querendo que ele se torne um bingo referência, para que a gente possa, né, sempre estar envolvendo a todos e, da mesma forma, a casa se beneficia desse bingo. Não estamos aqui fazendo, né, vamos ser claros e sinceros, é para ajudar a casa também. Então que a gente possa, nesse dia 8, né, vir para cá, curtir aí 4 horas, é muito gostoso. Os comes e bebes, né, as tortas, os doces, quem vai ser por conta da casa, das nossas tarefeiras, dos tarefeiros, a água e o refrigerante serão cobrados e os bingos, né? As cartelinhas estão já ali à disposição para os interessados. Tá bom? E antes de nós falarmos outro assunto, eu sempre vou tocar nesse ponto do Evangelho. Será que todos nós fazemos rigorosamente o Evangelho? No dia que eu planejei, na hora,
às vezes dá uma falhada, né? Principalmente quando a gente está com problema. Quando a gente não está legal é que a gente falha. E é aí que é o contrário. É onde a gente precisaria exatamente nos momentos mais difíceis que a gente às vezes pode ter, é de reforçarmos a prática do Evangelho no lar. Porque é lá que nós acendemos uma luz, nos protegendo, nos dando forças para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E não deixar que pensamentos, vibrações negativas e outros adentrem o nosso lar. Então, o nosso lar, ele pode ser atacado. Desculpa a expressão, ataque, né? Externamente, e por incrível que pareça, por nós mesmos. Através, às vezes, das nossas discussões, dos nossos pensamentos que a gente cria dentro do nosso lar. E no decorrer de um período, esses pensamentos criam força, criam peso e se acumulam no nosso ambiente. E a gente, com o Evangelho, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos eliminando, nós vamos higienizando, lavando os nossos lares para que essas energias negativas não se acumulem lá. Então o Evangelho, ele é uma harmonia, ele é um lugar onde a gente, principalmente no lar, onde nós precisamos de descanso, de paz, de relacionamentos positivos. O nosso lar é sagrado, é o nosso aconchego maior. Que nós possamos transformá-lo num lugar que seja também assim gostoso, que a gente sinta bem dentro do nosso próprio lar, tá certo? Não esqueça, o Evangelho é importante. Tem um roteiro para quem não sabe como fazer o Evangelho. Na secretaria ali tem um roteiro, né? Como devemos fazer. É sempre no mesmo dia, assim, escolhe um dia da semana, no mesmo horário, né? Por que isso? Para que as equipes espirituais possam também se programarem com cada evangelho que a gente venha a fazer, tá certo? Então é importante, existem regras na espiritualidade e nós também cumprimos o nosso lado. Vamos lá então? Vamos nos recolhendo, cada um de nós intimamente, com os nossos pensamentos, fazendo em primeira oportunidade um colóquio amoroso, um colóquio de paz, de serenidade, onde, com Jesus em meus pensamentos, eu agradeço pela oportunidade desta noite, de estarmos aqui presentes, aqui neste salão, e aqueles que se encontram em casa nos ouvindo, que todos nós possamos ter este instante, um momento bem individual, para que a gente possa fazer um colóquio com os nossos irmãos espirituais. Eles se prepararam, estão conosco aqui desde os primeiros momentos, para que o ambiente estivesse já harmonizado para nos receber. E esse momento é importante, porque nós vamos, através dos nossos pensamentos, através das nossas necessidades, elevar e pedir a Deus aquilo que há necessidade para cada um de nós. Então eu posso pedir pela minha saúde, pelo meu fortalecimento pessoal, pedir por um bom emprego, pedir que eu possa ter sucesso nos meus estudos, naquilo que a gente planeja, aquilo que a gente precisa para que possamos nos manter em ordem, nos mantermos firmes nesta jornada que aqui nos encontramos. E esse sentimento, esta corrente que aqui formamos, vamos da mesma forma alcançar aqueles que não puderam estar aqui presentes, aqueles que ficaram em casa, aqueles que nós ali deixamos temporariamente, nossos filhos, esposas, enfim, nossos parentes, para que eles possam receber igualmente toda esta energia que aqui estamos criando. E vibrarmos, inclusive, pelo nosso bairro, por todos aqueles que se encontram ao redor, e que eles recebam da mesma forma toda esta harmonia que aqui estamos criando.
vibrar-nos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta também, que com muito carinho nos acolheu e nos recebeu. E, em especial, pelo momento que vivemos, lá com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que realmente estão numa fase muito difícil, mas que eles possam, através das orações, eles possam, através desta corrente, se fortalecerem, para que amanhã possam recomeçar e reconstruir. E que esse desejo chegue até eles com bastante veemência, para que eles possam conseguir os objetivos individuais de cada um. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos a teus pés, Pai, nesse instante, para lhe dizer, com muito amor: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos, da mesma forma, abrir os nossos ouvidos, captar hoje mais uma mensagem da palestra que a Neuza irá nos presentear esta noite. Jesus e repouso, é isso? Repouso e Jesus, né? Alguma coisa nesse sentido. Que a gente possa, aproveitar estes momentos e enriquecer todos esses ensinamentos para o nosso próprio crescimento espiritual e material, que aqui nos encontramos também. Uma boa noite, um bom retorno para todos, que tenham um excelente final de semana, tá certo? E que estaremos novamente no mês que vem já, a partir já da semana que vem já estaremos em junho, e que possamos aproveitar ao máximo cada instante, cada momento das nossas vidas. Um abraço a todos. Você finaliza? Uma boa coisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, vocês que estão... Eu nunca cumprimentei vocês, não é falta de educação, não. É que eu não sou high-tech, então eu esqueço desse detalhe, que lá atrás também tem muita gente, né? Então é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, né? É sempre uma alegria para mim estar com vocês. E o Aidar, ele se referiu ao acontecimento lá do Rio Grande do Sul, né? É um acontecimento que mexeu com a fibra emocional de todo o Brasil e de muitas partes do exterior também. Todo mundo se comoveu, todo mundo se movimentou a favor, de auxiliar esse povo que passou por esse sofrimento tão grande, estão passando ainda, E por conta desse acontecimento, ao invés de eu falar esse tema aí que me pediram para falar, de Jesus em repouso, intuitivamente, através da espiritualidade, resolvi falar de um outro tema, que vai ser muito interessante para que possamos entender por que é que acontecem certas catástrofes. E nós ficamos sempre imaginando de onde vem, por que acontece. Tem muitas pessoas que nesses momentos desacreditam de Deus. Porque pensam, se Deus existisse, por que permite que aconteçam certas coisas? Muitas pessoas desacreditam de Deus nesse momento.
Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi trazer para vocês por que é que tudo é perfeito, apesar das aparências, apesar dos pesares, tá bom? Então, eu vou começar com uma história para vocês, e essa história, ela conta que lá na França, olha só, como é que são as coisas, né? Lá na França, no ano de 1572, eu não sei se vocês já ouviram, talvez alguns sim, outros não, mas aconteceu uma coisa muito terrível lá, chama-se a Noite de São Bartolomeu. Alguém já ouviu falar? Foi uma noite terrível essa noite de São Bartolomeu, porque foi assim uma guerra entre rivais religiosos. Então, por conta dos católicos e os protestantes, que eram inimigos, vamos dizer assim, houve essa noite tenebrosa lá e foram mortas muitas pessoas, muitas pessoas. E essa guerra entre os protestantes e católicos persistiu por 3 séculos. Então vocês não imaginam, né? Ninguém consegue imaginar a quantidade de pessoas que foram mortas, né? Nesses 3 séculos por conta dessa guerra religiosa. Olha só. Então foi muito terrível. E o que acontece? Acontece que o nosso país, ele é um país relativamente jovem em relação à Europa, né? À Ásia, né? Então é relativamente jovem. E o nosso país, ele não tem, vamos dizer assim, karmas pesados. Nós temos sim karmas por conta da escravidão, porque o nosso país, ele foi o último país, né? Ele foi o último a libertar, né, os escravos. E então ele acumulou karma. E algumas pequenas guerras que houve aqui, Guerra do Paraguai, né? Algumas guerras que houveram aqui, no Rio, mesmo no Rio Grande do Sul, são guerras que eles, até hoje, eles fazem festas por conta da vitória dessa situação toda. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que existem karmas que são pessoais. A minha ação, ela produz uma reação. E isso, algumas pessoas chamam de karma. Existem karmas que são karmas familiares, que são karmas sociais. Existem karmas coletivos e existem karmas mundiais. Nós passamos pela Covid, não é? A Covid atingiu quem? Todo mundo. Atingiu o mundo inteiro. Muitas vidas foram ceifadas por esse vírus. Não é verdade? Foi um karma coletivo. Então, o que é que acontece? Nessa guerra que houve lá na França, que houveram tantas mortes assim, aconteceu que nessas décadas, nesses anos todos que isso foi se prosseguindo, existe um guia espiritual para cada país. O guia espiritual da França chama-se São Luís. E o guia espiritual do Brasil chama-se, quem sabe? Quem já ouviu falar? Ismael. Hein? Ismael. Quem falou? Muito bem. O guia do nosso país chama-se Ismael.
Então, o que aconteceu? Por conta dessa situação toda que não terminava, sabe? Por quê? Porque quem desencarnava, voltava, esquecia do compromisso e já atacava, porque é um reencontro por sintonia. Lembra que eu já comentei sobre o amor e ódio? Amor e ódio que une as pessoas? Então, eles estavam unidos por essa sintonia de ódio, de vingança e todas essas coisas. E o que aconteceu? Chegou um momento em que São Luís falou, a gente precisa parar com isso aqui nesse país. Precisamos parar, a gente precisa quebrar esse elo kármico aqui na França. E aí, conversou com quem? Conversou com Ismael. E disse, eu preciso enviar essas pessoas para um país onde não haja esse peso kármico que existe aqui. E vocês veem que interessante, né? Brasil é pátria do Evangelho, não é isso? Por que será que Brasil é pátria do Evangelho? Onde foi que nasceu o Espiritismo? Na França. Olha que interessante. O Espiritismo nasceu na França, mas Brasil é a pátria do Evangelho. Por que será que existe isso? Existe isso, pessoal, porque a França, em nível cultural, é muito maior do que Brasil, principalmente naquela época de 1800, né? Só que aqui no Brasil existem almas extremamente bondosas. Nós, brasileiros, nós somos pessoas bondosas, nós somos pessoas amorosas, compassivas. Apesar de muitas pessoas falharem nesse contexto, né? Mas existem muito mais pessoas boas do que ruins. Muito mais. Existem muito mais fatos bons do que ruins. O grande problema é que o sistema quer que nós acreditemos que não. Eles querem que a gente fique preso ao negativo, ao ruim. E tudo isso é uma questão de escolha. Então nós é que escolhemos se nós queremos estar vibrando pelo positivo ou pelo negativo. Agora, o que essa situação tem a ver com o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Né? O que tem a ver com o que aconteceu? O que aconteceu foi exatamente isso. Foi a liberação desse karma coletivo em que tudo aquilo aconteceu e que todas essas pessoas foram resgatadas, né? Todos aqueles animaizinhos. O que animal tem a ver com karma? Nada. Mas eles estavam ali, naquele momento, e eles foram embora. E vejam bem que existe toda uma congregação, né? Muitas pessoas se congregaram, se juntaram em benefício do Rio Grande do Sul. Eles vão precisar de ajuda por muito tempo, até eles conseguirem recomeçar, passo a passo, né? E por que acontecem esses karmas coletivos? Por que se reúnem tantas pessoas no mesmo momento, no mesmo lugar, no mesmo dia, em determinada situação, e todos desencarnam praticamente ao mesmo tempo, da mesma forma? Porque em algum momento, lá atrás, né, eles sintonizaram na mesma energia, na mesma vibração. Exemplo, na guerra,
Todos ouviram falar de Hitler, não é? Todos ouviram falar de Hitler. Hitler era uma pessoa problemática, logicamente. Muito inteligente, mas muito problemático. E ele conseguiu levantar uma nação a favor dele, das loucuras dele, contra outros países. E ele fez com que essas pessoas acreditassem que os judeus eram menos do que animais e que eles não mereciam viver. E o que aconteceu? Aconteceu que nessa época, muitas pessoas idolatraram Hitler. Acreditaram no que ele dizia, no que ele fazia, no que ele prometia. E por conta dessa adoração toda, né, eles fizeram tantas barbaridades. Então, imaginem, são muitas pessoas que tiveram a escolha de não fazer. Poderiam não ter feito, mas fizeram. Se uniram e fizeram o que fizeram, tantas coisas ruins. Isso criou o quê? Uma energia, uma sinergia. E isso trouxe essa condição de karma que eles, com certeza, estão resgatando. Então, tudo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós emitimos, nossas emoções, nossos sentimentos, geram energias. Essas energias nos comandam a nossa vida, comandam os nossos passos. E dependendo dos nossos passos, do que fazemos em benefício próprio, fazemos em benefício de outras pessoas, nós estamos gerando, né? Nós também estamos gerando um karma, que é um resgate, né? Nós falamos sempre em exposições como essa, palestras, nós falamos sobre resgates, falamos sobre karma, expiações, provas. A gente sempre fala disso, né? E é muito complicado a gente entender o que é prova, o que é expiação, o que é isso, né? O que é isso? Então, a prova, gente, a prova é quando nós aprendemos alguma coisa, né? Nós aprendemos alguma coisa. Então, nós somos colocados à prova para saber se realmente aprendemos. Quando nós não aprendemos, nós expiamos, né? Nós expiamos, nós passamos por expiações. E as expiações, elas trazem mais sofrimentos para nós, porque nós não aprendemos, não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, estamos aprendendo aqui hoje, não estamos? Há quanto tempo nós estamos nesse caminho buscando conhecimento, buscando aprendizado? Há quanto tempo? A gente não tem noção de quanto tempo nós estamos buscando isso. Hoje vocês vieram para cá, deixaram lá o sofazinho quentinho de vocês, a caminha quentinha, e vieram para cá. Por que será? Que chamamento é esse que vocês têm para vir para cá? É o chamamento do conhecimento, pessoal. Nós queremos nos transformar, nós queremos nos mudar, nós queremos nos transformar em pessoas melhores. Nós queremos nos tornar melhores como seres espirituais e imortais que somos. Então, quando nós temos essa consciência e nós nos deparamos com todos esses acontecimentos, nós temos uma visão diferente daquilo.
Nós sofremos sim, todos nós sofremos, porque todos nós somos emocionais, né? Mais emocionais do que racionais. Todos nós sofremos, mas nós, quando temos esse conhecimento, nós sofremos menos, porque nós temos o entendimento da causa, o porquê, não é? Então isso eu acho importante que vocês saibam, que vocês se conscientizem. E eu acredito que todos nós, de alguma forma, já os ajudamos. Ajudamos fazendo Pix para certas entidades, ajudamos enviando alimentos, roupas, agasalhos, enfim, para os animais, ração e todas essas coisas que as pessoas estão se movimentando. Mas a forma mais efetiva de se ajudar a essas pessoas é fazendo as nossas orações em favor deles e nos colocando à disposição da espiritualidade toda noite. Porque o nosso corpo, pessoal, precisa de descanso, certo? Todo mundo precisa descansar. O corpo precisa. E o espírito precisa? Sim ou não? Não precisa. Não precisa de descanso. Muito pelo contrário. Ele precisa continuar aprendendo, ajudando, aprendendo. E dessa forma a gente vai crescendo, nós vamos crescendo, sem limites. Onde é que nós temos que chegar? Tá funcionando isso aqui? Não, né? Tô vendo que eu não tô ouvindo o meu eco. Eu não quis te interromper. Mas o que você vai fazer? Vai voltar? Pode continuar. Ah, posso continuar? Mas estão me ouvindo? Que eu... Então tá bom. Olha, tô aqui então. Então, pessoal, esse nosso desenvolvimento, esse nosso caminhar, né, ele fica mais interessante quanto mais nós conhecemos, pessoal. Quanto mais conhecemos, quanto mais aprendemos, menos nós sofremos. Porque o conhecimento, ele afasta sofrimento. Mas eu me torno uma pessoa fria? Não. Eu me torno uma pessoa mais comedida com as coisas. Eu não fico me descabelando, eu não fico gritando desesperada, eu não fico arrancando meus cabelos, não. Eu tenho entendimento que tudo está certo. Tudo está certo. Tudo está onde tem que estar. Nós é que somos muito pequenininhos ainda para entendermos a grandiosidade de tudo que envolve essa situação. Tudo que envolve. Vocês não têm ideia, nós, tá? Eu me incluo, nós não temos ideia do movimento espiritual que está acontecendo nesse momento, nesse país. Em relação ao pessoal do Sul, um movimento espiritual gigantesco, gigantesco. E o que eu fiquei sabendo, que eu achei bacana, porque eu sou muito apaixonada por animais, gente. Não sei se vocês também são. Eu sou um pouco exagerada. Alô? Estão me ouvindo? Melhor agora? Eu sou assim, bem exagerada. Também, eu sou muito exagerada em relação a animais. Eu tenho 11 lá em casa. É muito amor, mas já tive mais. É que a casa diminuíram, mas eu sempre tive muitos, né? Desde criança eu fazia resgate de animais em situação de maus tratos, animais jogados em rios, torturados, enfim.
E com o tempo, o meu emocional em relação a isso, eu me fragilizei muito. Então hoje eu não tenho mais condição emocional de ver e nem de ouvir o que estão fazendo em relação a animais e tudo mais. Mas o que eu fiquei sabendo que me alegrou muito, pessoal, é que existe seres espirituais da Legião de Francisco, que quando a gente imagina o sofrimento das pessoas e dos animais, a gente se compadece muito. Só que assim, é uma legião tão grande da espiritualidade trabalhando ali naquele momento, que eu fiquei sabendo que para um animal desencarnar, é assim, pessoal. Vou mostrar para vocês. Foi igual me mostraram, tá? Assim, ó. Pum. Isso aqui, ó. A espiritualidade vem e faz isso. E a alminha daquela criaturinha imediatamente vai. Não sofre como nós imaginamos que sofre. Tá bom? E em relação a nós humanos, também existe toda uma preparação, todo um acompanhamento. É uma coisa incrível, incrível. E da mesma forma que eles estão lá precisando de voluntários para isso, para aquilo outro, imaginem a espiritualidade, o que eles não precisam de voluntários, que somos nós. Parou de novo? Não. Imagine o que eles precisam de voluntários, pessoal. E como que eu vou ser voluntário? Como que eu vou sair daqui e vou pro... Não dá, não dá. Mas eu posso, no momento da minha vigília, lá do meu soninho, me entregar como voluntário para a espiritualidade, que com certeza aproveitam, sabe? Porque isso é muito importante para nós, pessoal. É importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. É muito importante. Então, eu peço, né, para que façam isso. Apesar de toda a ajuda que talvez vocês já tenham feito, mas essa ajuda à noite ela é muito importante. Então, faz já muito tempo que eu venho me colocando à disposição toda noite, bem antes de acontecer todas essas coisas, antes da Covid, antes de tudo isso. E é muito gratificante, porque nem sempre a gente tem memória do que a gente sonha, né? Mas às vezes a gente tem um lapso de memória, que é para a gente entender que realmente nós estamos sendo úteis, né? Eu andei aí uns dias atrás sonhando com muita lama, com muita água, com muita, né? E é de ficar vendo TV? Não, porque eu não vejo TV. Eu não tenho TV aberta. Então eu busco ficar assim, o máximo possível distante dessas notícias, né? E a gente vai sabendo daquilo que é importante, daquilo que nós estamos sendo chamados para que seja feito. Então eu fico bem tranquila em relação a isso, né? Então é isso, pessoal. A respeito de karma, é isso. Existem os karmas pessoais, os karmas familiares, os karmas de bairro, os karmas de cidade, os karmas de país e os karmas mundiais, tá? Então, está tudo certo. É só continuarmos acreditando sempre que existe uma força, uma fonte criadora que fez tudo isso. Está tudo dentro das leis. Está tudo dentro das leis. E nós só temos que confiar, fazermos as nossas orações e crescermos como seres humanos. É para isso que nós estamos aqui. Tá bom?
Então, espero, de alguma forma, ter alcançado e ter aliviado um pouquinho a mente de alguns de vocês em relação a toda essa situação, né? E 8h28 nós vamos encerrando esse tema, essa palestra, né? E vamos fazendo a oração, tá bom? Para terminarmos. Muito bem, meus amigos, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos nesse momento imaginando, porque o poder da nossa imaginação tem um alcance inimaginável. O nosso pensamento, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Então imaginamos sobre nós uma luz intensa. Cada um vai ter a sua cor de luz que vai envolvendo. Essa luz quer dizer que desde que nós a atraímos para nós, ela vem com uma força de reconstrução incrível. E a reconstrução é em todos os sentidos, em todos os nossos corpos. Nosso corpo físico, emocional, espiritual. Todos nós precisamos desse momento conosco mesmos, esse momento de refrigério para a nossa mente, para o nosso espírito, para o nosso corpo. E essa luz nos envolve. E essa luz tem até uma temperatura mais quentinha. Dentro dessa luz, nós conseguimos imaginar a nossa casa. Quem que ficou em nossa casa? Quem está lá? Quem eu quero que essa luz alcance? Então essa luz é direcionada pelos nossos pensamentos e vai adentrando na nossa casa, iluminando cômodo a cômodo. Iluminando as pessoas que lá estão, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E essa luz vai fazendo uma faxina energética e fazendo recarregar todas as energias desse lugar. Enquanto é abastecido ali, é abastecido aqui, simultaneamente. E nós estamos relaxando, estamos relaxados. E nesse relaxamento gostoso, suave, elevamos os nossos pensamentos a essa fonte criadora que tudo vê, que tudo sabe. E espiritualmente, agradecemos por todas as oportunidades, por todas as bênçãos, por essa oportunidade de estarmos aqui agora,
recebendo essa energia. E agradecidos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. Não deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos da luz. Fiquem todos em paz. Graças a Deus.